Neste momento, vamos abordar o assunto das 7 igrejas. Já vimos que devemos ler este tema de forma histórica e contínua. Bem-aventurado o que lê e ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Em cada período da história há um tempo presente. O tempo está próximo e, com certeza, particularmente para a nossa época. Eu fui arrebatado no Espírito do Senhor, eu ouvi por trás de mim uma grande voz, como de trombeta, e vimos o grande Epanados, o paralelismo de Apocalipse 1, que nos diz que Jesus é o centro de todo o livro e de toda a Bíblia, que Ele é o grande Eu Sou. Vimos como no livro de Gênesis o homem perdeu acesso à árvore da vida, a morte passou a existir, ele passou a trabalhar, ele perdeu o domínio, ficou nu e foi separado de Deus. E vimos no primeiro capítulo como ele iria chegar a uma restauração que viria para lhe outorgar o acesso à árvore da vida, a vitória sobre a morte, o maná escondido, Jesus, que acabaria com essa fome espiritual para sempre, e o domínio se estabeleceria, roupas brancas e não mais separação de Deus. E então tivemos uma pequena introdução às 7 igrejas. Em Apocalipse 1, verso 11, as 7 igrejas são nomeadas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu disse que cada uma delas tem um significado bem particular. Vamos percorrer esses 7 períodos de tempo, tais como são descritos no livro do Apocalipse e apresentados por ele, aquele que caminha por entre os 7 castiçais de ouro. Portanto, temos um período de tempo no ministério de Cristo, quando ele está dentro do santuário, oficiando no lugar santo. Não vamos então falar de escatologia, dos eventos que se sucedem perto do final da história, mas temos que seguir um percurso através da história, porque ele está no meio dos 7 castiçais como o Filho do Homem. E agora também vimos no primeiro capítulo, brevemente, que as 7 igrejas representam a antiga rota postal. Começando com Éfeso, seguia-se Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não é surpreendente que esta sequência seja a que está aqui mencionada? Deus é verdadeiramente espantoso. Escreve as coisas que tens visto. Logo, a aplicação do tempo, as que são e as que depois destas hão de acontecer. A aplicação ao futuro e o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, os mensageiros. São as 7 igrejas. Então, a igreja é o meio pelo qual Cristo dissemina a verdade. Então, vamos à Turquia, Ásia Menor, onde encontraremos essas igrejas. Esta é a cidade de Istambul, e aqui você encontrará algumas das mesquitas mais belas do mundo. Encontrará os restos da grande batalha entre as religiões, o Império Otomano, o grande forte dos otomanos, pontes sobre o Estreito de Bósforo, matrimônios, gente que vive ali hoje, do mesmo jeito que em todas as partes do mundo. Todos lutam para ganhar a vida e buscam alguém a quem amar. Esse é um jovem casal comprometido, ela está vestida de rosa aqui, e ali está a carruagem sobre uma das 7 colinas de Istambul. Constantinopla. Esta é uma das cidades com 7 colinas. Roma é a outra cidade com 7 colinas. E é interessante que ambas foram capitais do Império Romano. E aqui está a grande mesquita azul de Istambul. Tremendas edificações
que representam uma das maiores religiões do mundo. Vamos tratar de alguns desses assuntos à medida que nós avançamos no livro de Apocalipse. Aqui está a Santa Sofia, um lugar muito interessante. Hoje é um museu, mas costumava ser uma igreja cristã nos tempos bizantinos. Quando os muçulmanos tomaram controle no período bizantino e no período pós-bizantino, transformaram-na numa mesquita e hoje em dia é um museu. É interessante que nesta igreja existem relevos cristãos pintados sobre a parede. E quando os muçulmanos tomaram o controle, pintaram as paredes de branco. Tomaram tinta branca e passaram por cima. E assim que desapareceram do lugar. E agora, com o passar do tempo, a tinta branca está desvanecendo, assim que quando alguém entra na igreja, vê os relevos cristãos. E se olharem atentamente, conseguem ver. Interessante, para mim é algo simbólico. É como se as grandes barreiras entre as religiões estivessem desaparecendo. E elas estão se unindo em uma só. Tempos interessantes que o mundo está enfrentando. Estes são canais subterrâneos onde você pode fazer compras, mas é bem escuro lá embaixo. Com certeza é um país bem interessante. Um dos países mais fenomenais para se visitar. Excelentes instalações, culinária deliciosa, a mistura de terceiro mundo e primeiro mundo em um só. A grande cidade de Troia existiu aqui. E aqui estão as ruínas dessa cidade. Isso é o que restou do povo, dos troianos. Aqui é o local onde Paulo pregou numa noite, e deve ter sido um pregador tedioso, porque seguia pregando horas e horas. Assim como eu, porque o pobre do Eutico não pôde suportar mais e acabou dormindo. E aqui estão alguns dormindo enquanto eu estou falando. Mas ele caiu da janela e quebrou o pescoço. E Paulo fez um milagre, orou por ele e ele ressuscitou. Esse foi o lugar, mas hoje é apenas um porto marítimo, de onde os pescadores saem nos seus barcos. E aqui é onde temos o cenário das 7 igrejas. Nessa região. Assim que cada uma das 7 igrejas, onde Cristo é representado, está espalhando a sua luz ao mundo. Cada um desses nomes tem um significado particular. E tem um significado profético. Há uma certa característica descrita em cada uma dessas igrejas que se aplica a elas nesse tempo, mas também uma aplicação ao futuro. E então as igrejas recebem um elogio, algo que estão fazendo do bem. Mas é interessante que há uma igreja que não recebe nenhum elogio. Nós vamos falar disso depois. Depois há uma repreensão, e as repreensões são muito importantes, porque elas falam algo acerca da época novamente. Se alguém é repreendido e insiste em não se arrepender, o período da sua graça termina. Sim ou não? Claro que não. Porque se alguém pode se arrepender depois da repreensão, é porque o período da graça não pode ter terminado. Por isso, ninguém pode pegar essa profecia e lançá-la para o futuro, depois do tempo da graça. Isso violaria não só a terminologia, mas também a estrutura onde o texto é mencionado. Na estrutura do quiasma, esse texto se encontra no braço da parte histórica. Cristo está ministrando no lugar santo e não no lugar santíssimo. Assim que esse é um período do seu ministério que não pertence ao tempo do fim. Ainda que a profecia prossiga na totalidade do tempo cristão, até neste tempo, então há aqui uma repreensão, um conselho e uma promessa. Esta é a estrutura básica de cada uma das cartas às 7 igrejas. Agora, o primeiro é o povo de Éfeso. Era um povo muito próspero. Hoje, estas são as ruínas de Éfeso. Esta é a grande rua dos Curetes. Por aqui, Paulo deve ter caminhado quando ministrou neste lugar. E o nome Éfeso significa desejado. Assim que é uma condição desejável aquela na qual ela está, essa igreja tinha algo a seu favor. E se é a primeira época, porque lembrem-se, está escrito que é o que há de vir, que é a história da época presente de então, seguindo até o fim do tempo, porque é assim que Deus trabalha.
Ele se preocupa com cada geração. Então, Éfeso deve ter sido o primeiro período do cristianismo, e se estudarmos os eventos, podemos colocar ali um tempo arbitrário, provavelmente cerca do ano 100 depois de Cristo, e podemos aprender algo acerca do que é e sobre o que era, enquanto aplicamos essas qualidades da igreja à história também. Bem, em Éfeso estava a sede de Diana, e Diana era a mãe dos deuses. E é aqui que Paulo teve aquela grande discussão sobre o tema, no qual ele disse que Jesus é o único caminho. E então houve um grande tumulto, porque eles disseram, não, ele está menosprezando Diana, a nossa deusa. E queriam fazer justiça com as próprias mãos. Assim que ela era mãe dos deuses, e havia um templo de Diana que foi construído em 480 a.C. E é interessante que o concílio cristão, o concílio de Éfeso, se deu nessa mesma cidade de Éfeso. E ali o título de Mãe de Deus foi dado a Maria. Portanto, há correlações interessantes com a sede da Mãe dos Deuses, e também aqui nessa cidade foi dado um título a Maria. Assim que este é um contexto para essa igreja. Vamos ler a carta à igreja, Apocalipse 2, verso 1 ao 3. Escrevo ao anjo da igreja que está em Éfeso. E diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Já falamos sobre este texto. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes suportar os maus. Este é o elogio. Assim que Jesus está lhes dizendo, eu sei o que você está fazendo, e eu me alegro com o que você está fazendo, porque você sabe distinguir entre o bem e o mal. E puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos. Assim que ainda neste tempo, já havia alguns que estavam tentando enganar, sim ou não? Mas eles foram provados, e foi o parâmetro que ajudou a distinguir se estavam do lado do bem ou do mal, certo? Deve ter sido a palavra de Deus. E puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Assim que havia enganadores e mentirosos na igreja primitiva, como existem hoje. Qual é o parâmetro para se encontrarem os mentirosos? Os sentimentos? Ou deve haver algo mais objetivo para distinguir? Certo que deve haver algo mais objetivo. É a palavra de Deus. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome. Este é um bom elogio para a igreja de Éfeso. Ainda tinham a sua integridade, mas há uma repreensão. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Assim que esta primeira chama que a igreja tinha, essa chama que alguém sente quando se converte e sai pregando a mensagem, ela havia se perdido um pouco. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Dá uma volta e pratica as primeiras obras. Então haviam chegado a um estado de autocomplacência até certo ponto, mas eles sabiam distinguir o correto do incorreto. E isso era bom, eles trabalhavam para Deus. Isso era bom, mas esse primeiro entusiasmo havia diminuído um pouco. Brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. De modo que houve um período de tempo em que a igreja não viveu de acordo com a verdade que possuía. E o que Deus queria fazer? Tomar o seu castiçal e dá-lo a outra. Um ponto muito importante. Portanto, ainda nesta época, estamos tratando do fato de que se alguém não estivesse vivendo de acordo com a luz que tinha, Deus eventualmente tomaria sua luz e a daria a outro para que prosseguisse e a levasse. Tem, porém, isto, que odeias, isso é estranho. Deus não gosta de algo e recomenda que eles odeiem algo aqui. Que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Lembrem-se, este é um ponto muito importante. Deus odeia os feitos, mas ele não odeia as pessoas. Não.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama as pessoas, mas odeia os sistemas falsos de adoração. Será que conseguimos entender claramente este ponto hoje? Porque vamos falar de certos assuntos bem importantes. E eu não quero que tenham a impressão de que eu estou falando contra as pessoas. Estou falando acerca de sistemas. Entendemos isso? Se o sistema não ensina a verdade, ele propaga coisas erradas. Então, Deus odeia esses sistemas. Sim ou não? Sim. Ele ama a verdade e odeia o erro. Ele ama todas as pessoas apesar dos seus erros, das suas falhas. Ainda que antes que soubéssemos que ele existia, ele estava disposto a morrer por nós. Não nos esqueçamos disso. Assim que eles têm algo a seu favor, e é que odeiam as obras dos nicolaítas, as quais Deus também odeia. Então a igreja primitiva tinha o discernimento de odiar os nicolaítas. Quem eram eles? Nicolau, nicolaítas. Eles eram um grupo que ensinava, uma seita gnóstica, que ensinava que a lei de Deus não se aplicava ao homem carnal, porque o homem era carne e espírito. Portanto, aquilo que o homem fizesse na sua carne não se aplicava à sua espiritualidade. É uma forma comum de se pensar hoje também. De modo que o que os nicolaítas ensinavam nesse tempo, também o ensinam hoje. O culto a Nicolau era a Poseidon, o deus do mar. Os nicolaítas Nicolau, já ouviram este nome hoje em dia? Sim, hoje adoramos no santuário de São Nicolau. Não encontrarão na história, podem procurar na Enciclopédia Britânica. Ali diz que é um indivíduo fictício, provavelmente associado com o culto a Poseidon. Muito interessante. Jesus Cristo é Deus. E Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o que nos salva. Agora, celebramos o seu aniversário em que dia? Em 25 de dezembro. A Bíblia diz que os pastores estavam nos campos. Assim que não pode ter ocorrido em 25 de dezembro. O deus Zeus tem o seu aniversário no dia 25 de dezembro. O deus Osíris tem o seu aniversário no dia 25 de dezembro. Poderia citar todos os deuses antigos. Os principais deuses tinham o seu aniversário em 25 de dezembro. Agora, se o Natal, Christmas em inglês, significa missa de Cristo, em inglês, era realmente a data do nascimento de Cristo, então por que celebramos São Nicolau nesse dia em particular? Não é interessante? E logo se diz às crianças que peçam seus presentes ao Papai Noel. São Nicolau, que viaja pelo céu, justamente como os deuses antigos viajavam pelo céu, a 25 de dezembro, num trenó. Se era Zeus, era puxado por um bode. Se eram os deuses nórdicos ou dos anglo-saxões, temos uma religião que é nórdica, porque é de lá que viemos dos godos, então era puxado por renas. E ele podia discernir o bem do mal, ele era eterno, e a cada ano sabia que criança tinha sido boa ou não, e entregava os presentes e ia-se embora. Tudo isso em 25 de dezembro. E as crianças hoje se esquecem de Jesus Cristo e dizem Papai Noel ou Papai Natal. Então, o que nós estamos celebrando é o dia de Papai Noel, São Nicolau. E amamos os nicolaítas. Mas a igreja primitiva os odiava. Não odiavam os indivíduos, mas o sistema. Ao vencedor lhe darei da árvore da vida,
que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, 4 a 6. Hoje Jesus está sendo suplantado por um sistema de forma fútil, mas é pior do que parece. Aqui está a Rua dos Curetes, e aqui é onde Paulo deve ter caminhado, e onde se encontram todas essas estátuas dos personagens proeminentes do povo, e cada um tinha uma cabeça esculpida. E se você tivesse dinheiro, contratava um escultor para esculpir a sua cabeça e colocá-la ali. E alguns pagavam, como hoje em dia se aluga um telefone, uma casa ou algo assim. Agora, se alguém não tivesse mais dinheiro e deixasse de pagar, tiravam a sua cabeça e colocavam outra no seu lugar, até que voltasse a pagar para alugar o espaço. Assim que quando alguém caminhava por ali, estava em toda a sua glória se por acaso tivesse dinheiro para pagar. E aqui havia um templo ao imperador Trajano. Templos que com certeza eram dedicados a muitos deuses. E ao imperador romano, que era como uma divindade. Ele era uma reencarnação do Deus Sol. Aqui a Câmara Municipal, uma bela biblioteca em Éfeso, o Templo de Domiciano, outro culto ao imperador, outra parte do templo, e com certeza temos as personagens escolásticas da antiguidade. Depois a Igreja Bizantina deixou aqui o seu rastro também. E para quem gosta de canos, estes eram muito bons, tubos que duraram todo este tempo. Aqui estão os banheiros públicos. E abaixo havia como que um rio, para que tudo fosse transportado para longe imediatamente. Não mudou nada, nós também temos um rio. Só que puxamos uma cordinha para que ele possa fluir. E você se sentava ali e podia conversar com o vizinho sobre o que estava acontecendo com a sua vida. Aqui também estão os banheiros escolásticos, a deusa Artemisa, que tinha muitos seios para alimentar as nações. E este é o anfiteatro onde aconteceu aquele tumulto com o ourives e as estátuas de Diana. Ficaram nervosos quando Paulo pregou acerca de um Deus diferente. E a história diz que Paulo fugiu daqui. Assim que esta igreja primitiva, digna de elogio, se fixou no caminho e tinha o discernimento entre o bem e o mal, e não permitia a infiltração do paganismo na sua igreja, eles discerniam o que era correto e incorreto. Jesus era o centro da sua religião. Estavam um pouquinho insatisfeitos consigo mesmos, mas fora isso estava tudo muito bem. O primeiro tempo da história cristã tinha exatamente essas características. Éfeso era um porto, mas hoje não há mais porto. De fato, o mar hoje está a muitos quilômetros de distância. Tudo está cheio de lodo. Aproximadamente no ano 800 depois de Cristo, deixou de ser um porto, e esse é um fato interessante em termos de tempo e evolução. Hoje em Éfeso você pode ver que Roma levantou uma estrutura que foi aparentemente vista como o lugar onde viveu Maria. Porque João viveu em Éfeso e Jesus disse, aí está a sua mãe. E ele recebeu Maria em sua casa em Éfeso. Mas isso tem sido determinado como falso. De qualquer forma, é aqui que muitos vêm adorar aos pés de Maria. Todas as religiões vêm aqui. Católicos, peregrinações de protestantes. Até nações islâmicas vêm a este lugar em particular. Bem, o próximo período de tempo é Esmirna. Desde o ano 100 depois de Cristo até provavelmente 303 depois de Cristo, porque esse foi um tempo de tremenda perseguição. A palavra mir está inclusa na palavra Esmirna e significa aroma doce, um aroma de sacrifício. Se considerarmos a cidade em si, havia ali um santuário à deusa Nêmese. Policarpo foi o seu primeiro ministro e ele foi martirizado. Interessante. E nessa representação vemos os 10 dias de perseguição. A Bíblia diz que devemos tomar 1 ano por cada dia. Houve algum período na história da igreja em que eles foram perseguidos por cerca de 10 anos? A resposta é sim. Houve um imperador chamado Diocleciano que decretou um período muito intenso de perseguição e terminou no ano 303 depois de Cristo.
Ou seja, desde o ano 303 até o ano 313, quando Constantino revestiu o seu paganismo de cristianismo, e o cristianismo se tornou a religião oficial do império. Então, leamos o que diz aqui, acerca da igreja em particular. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu: eu conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, assim que estavam passando por tempos difíceis. A igreja primitiva cresceu rapidamente e as coisas iam muito bem, até que a nova religião começou a desafiar a religião oficial. Então isso desencadeou uma perseguição. Logo que uma pessoa desafia os paradigmas do mundo, há perseguição. Eu conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, ou seja, cristãos da igreja primitiva, porque eles usavam as palavras judeu e cristão intercambiadamente, mas não são, e são a sinagoga de Satanás, de tal maneira que há duas igrejas neste mundo: aqueles que representam a Deus e a seu Filho, e aqueles que representam um outro poder. Então esta igreja recebe um elogio aqui. E não há repreensão. Nenhuma, em absoluto. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí temos um período de tempo mencionado de maneira particular, a perseguição de Diocleciano, que tomou lugar durante este período. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aí está a promessa de restauração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Interessante esta teologia. Vamos falar dela nas próximas conferências. Apocalipse 2, 10 e 11. Portanto, aqui está uma igreja que não recebe repreensão. Só há elogios. Isto é desejável. Mas o que tiveram que passar para não ter nenhuma repreensão? Perseguição. E sobre os tempos de perseguição, se nota que a escória se separa. O que acontece durante o período de perseguição é que aqueles que são conhecidos apenas pela forma da religião, eles ficam para trás. Porque se torna muito doloroso fixar-se apenas à forma. Então eles se dão por vencidos. Portanto, se em verdade querem manter-se firmes durante o período de perseguição, mais vale que estejam bem fundamentados na rocha, mais vale que saibam aquilo no que acreditam. E é por isso que o livro de Apocalipse é muito importante, porque nos avisa que virá um tempo de angústia o qual nunca houve. E é bom que estejamos seguros daquilo em que cremos, para estarmos firmes durante esse tempo. Então, será que houve essa perseguição? Será que alguma vez existiu esse Diocleciano? Bem, eu vou levar vocês de volta à cidade das Palmas, Palmira, com esta grande rua de colunas romanas, como vimos na conferência anterior. E aqui estão as pilastras do templo de Bel, ao fundo, e esses grandiosos arcos. E enquanto você percorre a cidade, você chega a esse letreiro que diz Acampamento de Diocleciano. Interessante. Portanto, esse imperador tinha o seu acampamento e os seus soldados aqui, de onde ele dirigiu a sua perseguição à igreja primitiva. Muito interessante. Essa perseguição purificou a igreja de todos aqueles que se apegaram ao pão e ao peixe. Mas aqueles que se fixaram à rocha, eles foram elogiados. De modo que este era o grande acampamento de Diocleciano. E a Esmirna moderna se chama Esmir, uma cidade bastante moderna. Isso é tudo que ficou da Esmirna antiga. Não é muito, mas há uma história muito interessante, de um tempo interessante. Aqui estão jovens se divertindo em Esmirna, como em qualquer outra parte do mundo. Sabem, eu acho que Deus os ama e ficaria contente, como Ele gostaria que eu e você tivéssemos conhecimento completo da verdade. Mas se uma pessoa tem a verdade e a defende, isso é o que pode acontecer. Perseguição.
Este é o Coliseu onde foram perseguidos, onde Nero queimava os cristãos. Ele usava umas tochas humanas e as dava aos leões para comerem. Grande sofrimento e morte ocorreram aqui enquanto as pessoas eram aniquiladas por causa do ódio entre as religiões. Agora estamos numa época muito interessante da história. Hoje em dia a tensão entre as religiões está muito elevada. Vocês já notaram isso? Quem sabe a solução para o problema que parece tão lógica não é sermos tão fanáticos. É que é tão doloroso ser fanático. Por que não chegar a um acordo para que todos possamos nos dar bem, hein? É verdade, não teríamos nenhum problema com as centenas de religiões do mundo. Mas então há a perseguição e ela nos leva a destruir todos aqueles que pensam de um modo diferente daquilo que nós cremos. E aí começa um problema. Mas o que aconteceria se finalmente nos uníssemos? E se fingíssemos que servimos ao mesmo Deus? Então teríamos paz, paz definitiva. Será que sim? A paz se encontra em chegar a um acordo? Sim ou não? Bem, esse é o problema que a igreja primitiva descobriu. Então chegou a perseguição e foram purificados. Então quando é que Satanás não pôde destruir a igreja com a perseguição? Quando ele queimava um, 10 tomavam o seu lugar. Porque via uma fé dessas pessoas e o amor com que as suas vozes levantavam cânticos de seus lábios e orações em favor dos perseguidores. Não com bombas. E morriam por sua fé enquanto outros se levantavam e tomavam seu lugar. E se isso não funcionou, o que o diabo tentou a seguir? Que tal usar a tática de Balaão? E Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus. Balaque queria amaldiçoá-los, porque eles eram uma ameaça para ele. Mas cada vez que tentava amaldiçoá-los, o que é que acontecia? Uma bênção saía da sua boca. Um grande problema. Aqui estavam os filhos de Israel, e esse profeta Balaão foi oferecido a ele um monte de dinheiro para que os amaldiçoasse. Mas não funcionava. Assim que ele inventou um plano. Ele disse, sabe uma coisa? Se conseguirmos que eles pequem contra Deus, então a proteção de Deus lhes será retirada, e aí sim os teremos nas nossas mãos. Então vamos tentar fazê-los pecar. Já sei o que faremos. Vamos realizar um festival, vamos ter uma grande festa, uma festa fantástica, com música estupenda, e vamos adorar a outros deuses. E belas mulheres. Podemos colocar minissaia só por uma noite e mostrar as pernas, e foi isso que fizeram. E o que os israelitas fizeram? Bem, eles tinham estado marchando pelo deserto e sua língua estava bem seca, e olharam para tudo isso e disseram, uau! E cederam. E o que aconteceu? Uma terrível praga veio sobre Israel. Vamos ver nesse caso se eles cederam. Pérgamo significa elevação. Elevar. Elevar o quê? Elevar o eu sobre o divino. Vocês estão ouvindo falar sobre isso? Essa história de elevar o eu quando ligamos a televisão? Não estamos ouvindo que temos que encontrar a força dentro de nós mesmos? Temos que nos transformar a nós mesmos? E que você tem que fazer tudo por si mesmo? Que essa é a nova forma de salvação. Pérgamos, elevar os caminhos do homem acima dos caminhos de Deus. É isso que se chama idolatria. De maneira que, na capital romana da província da Ásia, havia um templo a Zeus, Júpiter, também a Esculápio, o deus serpente, uma serpente que instruía os homens, uma serpente enrolada num poste,
Será que temos esse símbolo hoje? Sim, o mundo da medicina o usa. O procônsul de Pérgamo tinha uma espada de 2 gumes. E é muito interessante que essa cidade era o bastão do clero. O sacerdócio babilônio é que a Babilônia foi conquistada pela Medopérsia e eles tomaram controle da região babilônica. Mas os sacerdotes se rebelaram contra a Medopérsia. E então o clero foi expulso e se estabeleceu aqui nesta cidade. Assim que aqui estava o clero babilônico oficial, com suas antigas raízes. Interessante. Tomaram as pedras de paládio, as vestiduras, as quais eram as vestiduras de Dagon. Tinha um manto de peixe e tinha uma mitra relacionada com o peixe, com a forma de uma boca aberta sobre a cabeça. Muito interessante, porque eles representavam a Dagon, o deus dos peixes. E ele era chamado de Pontifex Maximus, a ponte entre o céu e a terra. De modo que você era salvo pela mediação da igreja, em vez da mediação de Cristo. Portanto, eles eram uma ponte entre o céu e a terra, junto com as chaves e a mitra. Então, os sacerdotes tinham as chaves, 2 chaves, a chave para o céu e a chave para o inferno. Muito interessante. E eles eram chamados de os reis pontífices de Pérgamo. E o último foi Átalo III. Ainda antes dessa região se converter ao cristianismo. Átalo III, quando se deu conta de que Roma ia conquistá-los pela força, deu o seu título ao imperador romano. Por isso, quando você vai a Roma hoje, pode encontrar relacionadas ao imperador romano as letras PM, Pontifex Maximus, o construtor de pontes. E os imperadores romanos, como vimos antes, eram deuses, assim que você podia orar para eles e eram eles que abriam as portas do céu para os homens. Agora, é interessante que as mesmas letras PM não se encontram apenas após os nomes dos imperadores romanos, senão também relacionadas ao nome de quem? Dos papas. Se encontram as letras PM, Pontifex Maximus, então esse título se atribuiu através da história aos imperadores romanos e finalmente aos pontífices de Roma, que, por acaso, também têm 2 chaves. As chaves que se referem a quem? De Pedro, e que tem também as mesmas vestes com a mitra que representa a Dagon. Como foi que tudo isso chegou à igreja cristã? Agora, em 378 depois de Cristo, o imperador cristão Graciano recusou o título. Portanto, aqui estavam os imperadores romanos e de repente um diz: Não, eu não quero esse título. E então ficou sem dono até que Damaso se tornou bispo de Roma, e foi assim que o título chegou a ser parte integral do pontificado romano. Então, hoje ainda existe esse título. Mas o que foi que aconteceu aqui a Pérgamo? Bem, foi aqui que chegou o comprometimento, a mescla. Em Pérgamo temos um grande altar de pedra, e o qual era com certeza um altar aos deuses, dedicado a todos os deuses do panteão. Uma batalha tremenda está representada nele, entre as forças do bem e do mal. Apocalipse 2, 12 e 14 diz: Ao anjo que está em Pérgamo escreve. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus está falando acerca da palavra de Deus, e aqui vemos um outro que também tem uma espada, mas ele é um mediador terrestre. Eu conheço as tuas obras e sei onde habitas. Lembrem-se que ele está falando à sua igreja. E eles viviam onde? Onde está o trono de Satanás. De maneira que esse sacerdote, que supostamente é outro, Babel, portal para Deus, é uma abominação de Satanás. É a sede de Satanás, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome. Ou seja, que essa igreja estava firmada na verdade, apesar dessas circunstâncias, e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, um nome muito interessante, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É a segunda vez que isso é mencionado aqui.
Então aqui vemos alguém que preferiu morrer a negar a sua fé. E ele se chama Antipas. Bem, agora Antipas poderia ser, alguns dizem, um personagem histórico. Este ou aquele, um pastor dessa igreja, que foi fiel nesse tempo. Mas a palavra Antipas também significa antipontífice. Assim que o nome poderia ter um sentido espiritual. E significava esse indivíduo que dizia ser capaz de mediar entre Deus e o homem, de modo que a mediação havia se deslocado de Deus e de Cristo para o homem. E isso era um problema. E o povo foi elogiado por ser Antipas. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Aqui está a repreensão, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Aqui está, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim que algo havia estado escondido dentro da igreja, porque há alguns que seguem a doutrina de Balaão. Já falamos da doutrina de Balaão. Qual era? Condescendência, mesclar, fazer com que pecassem, instá-los a quebrar a lei de Deus. E assim os teremos sob controle. Assim temos um comprometimento no qual uma doutrina está sendo ensinada, ensinando às pessoas o caminho equivocado e começam a servir a outros deuses. E é isso justamente o que vai acontecer com a igreja cristã. Deus nos adverte aqui. Tenham cuidado. O comprometimento, as concessões ocorrerão. Isso por causa de Constantino. Constantino diz, vamos acabar com os conflitos. Casemos as igrejas. E acaba-se o conflito entre o paganismo e o cristianismo. Por isso emitiu um medalhão no qual, de um lado, há os servos de Jesus Cristo e do outro lado, as divindades pagãs. Mas ele tinha um problema. Sabem qual era? A palavra de Deus. Constantino tinha um problema com a palavra de Deus, porque ela é como uma espada de dois gumes. E então o que ele fez? Ele disse, cheguemos a um acordo. Vou dar uma palestra completa sobre este tema. Então conseguiu que o seu sacerdote, chamado Eusébio, reescrevesse porções da Bíblia. E mandou 50 cópias, que foram escritas de tal forma, de modo que Jesus Cristo fosse um pouco reduzido em relação àquilo que ele era, para que pudesse haver um matrimônio entre as religiões. E Zoroastro pudesse aparecer igualmente junto a Jesus Cristo, e que Zeus também pudesse estar no mesmo nível que Jesus Cristo. E Apolo também pudesse estar no mesmo nível de Jesus. Seria uma maravilha. Podemos adorar a todos. Foi um documento ecumênico que ele comissionou. Então chegou o comprometimento e o acordo, e Jesus teve que se rebaixar, e a obediência a Deus foi substituída pela obediência ao homem. E o problema era a doutrina de Balaão. Mas também temos os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Ups! Os primeiros odiavam a doutrina dos nicolaítas, estes agora se apoiam nela. Arrepende-te, pois, em breve virei a ti, sobre eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, a não ser quem a recebe. O comprometimento são os maiores males de todos, porque são enganosos. Aqui está a grande cidade. Estas são as pessoas que vivem ali hoje. O mercado, ainda do terceiro mundo, o muro vermelho, o muro de fora, o templo de Dionísio, o templo de Trajano, o templo de Zeus ou Júpiter. Há um poço que o imperador Guilherme fez, mas o acabou tirando e levando tudo a Esculápio, Asclépio, que era uma das divindades adoradas em Pérgamo. Concessões, comprometimento. Eu gostaria de lhes dar um conselho hoje.
Que os comprometimentos entre o erro e a verdade sejam rejeitados. Que Jesus e sua lealdade sejam feitos eternos no coração. Amém. Na sessão passada, chegamos até Pérgamo, uma das igrejas entre as 7 que vimos que estava fazendo concessões. A igreja havia entrado num compromisso e vimos algumas pessoas que se agarravam às doutrinas dos nicolaítas, quando antes haviam sido rejeitadas. Aqui há um grande anfiteatro dessa cidade e um poço, e o período seguinte de tempo é o mais triste na história da igreja. Porque uma vez que uma pessoa aceita as concessões, isso cresce como um câncer na igreja e chega até ser uma escuridão total. Assim que o próximo período mencionado é Tiatira, do ano 538 d.C. até provavelmente o ano 1517. Este nome tem muitos significados. Doce sabor do trabalho significa sacrifício de arrependimento, e alguns dizem que significa também os ensinamentos de Satanás. Depois que as concessões entraram na igreja, e claramente vemos que o método de Balaão foi utilizado, os nicolaítas já eram aceitáveis, enquanto a primeira igreja primitiva os havia rejeitado. Aqui temos um período de tempo de escuridão, que começa aproximadamente no ano 538 d.C., o decreto de Justiniano foi emitido para designar o bispo de Roma como corretor dos hereges, e agora a palavra não era mais o parâmetro que decidia o que era bom e o que era mal, mas o ser humano era quem tomava o papel de decidir o que a pessoa deveria crer. Isso é um problema. Concordam? Sim, Deus nos criou como pessoas livres. E individualmente temos que comparecer diante de Deus um dia e dar um informe do que fizemos e do que cremos. Vamos poder dizer, ele decidiu por mim? Sim ou não? Não. O que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Qual foi a primeira coisa que fizeram? Eles colocaram a culpa em alguém, certo? Sim. Quando Deus disse a Adão, o que fizeste? O que disse Adão? A mulher que tu me deste foi culpa dela. E quando olhou para a mulher, o que ela disse? Pois foi a serpente que me enganou. Lembram-se disso? Então, uma vez que assumimos essa atitude, então começamos a colocar a culpa em outra pessoa. Estamos vivendo numa sociedade que transfere a culpa. Já notaram isso? Ninguém tem problemas seus neste planeta. Não há nenhuma criança que tenha um problema seu neste planeta. Eu tenho esse problema, mas é por causa dos meus pais. Já ouviram isso? O meu pai era bastante exigente e a minha mãe fez isso, e é por isso que eu tenho esse problema hoje. Ninguém tem um problema que seja seu. O problema sempre vem de outra pessoa. O pai que me deste é o problema. Às vezes é verdade, mas essa é uma tendência do mundo. São as outras pessoas que têm culpa. Agora, então, havia um corretor de hereges. Havia alguém que decidiria por nós aquilo em que deveríamos acreditar. E se não fizéssemos do jeito que ele decidiu, o que aconteceria? A morte. Seria o seu fim. Assim que esse é o período da história em que o homem chega a ser o padrão para todos os demais. É conhecida como a Idade das Trevas. Uma vez que uma pessoa rejeita a luz e presume que é a luz, aí então se entra em escuridão. Se o Filho de Deus não é mais a luz do mundo e outra pessoa se torna a luz do mundo, então estamos em trevas. Não há outra solução. Hauser, um teólogo católico romano, diz que essa é a igreja da Idade Média. Nessa cidade havia um templo ao deus Apolo, deus Sol, e havia um altar a uma deusa feminina. Vamos falar sobre isso mais adiante, nas palestras. Havia uma divindade feminina aqui.
Havia uma indústria têxtil nessa cidade, onde se faziam tinturas de púrpura e carmesim, feitas de uma raiz de rúbia. Púrpura e carmesim também são as cores da Igreja da Idade Média. Muito interessante. E essas cores têm um significado muito especial. Púrpura é a cor da realeza e carmesim é a cor do sacrifício. Assim que eles assumiram uma posição de realeza e sacrifício, que não deveria se aplicar a mais ninguém a não ser Jesus Cristo. Eles se estabeleceram como norma, são eles que podem perdoar o pecado. São eles que dizem: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim e confessai os vossos pecados, e eu vos darei absolvição. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, confessem os pecados a Deus. Portanto, havia aqui um problema. Logo nesta história, à medida que a cidade se desenvolve, está a história de Jezabel. Agora, se olhamos para o Antigo Testamento, vemos que Jezabel foi uma princesa fenícia. Ela se casou com Acabe, o rei de Israel, e levou todo o povo de Israel à adoração do sol. Podem ler o relato em 1 Reis 18:4 e 2 Reis 9:22. Jezabel levou o povo à adoração de Baal. E nesse período de tempo, havia sacerdotes de Baal. E havia também sacerdotes de Astarote. Astarote era uma divindade feminina adorada. Então havia uma divindade masculina e uma divindade feminina. Isso é muito interessante. E se podia orar as duas. Havia sacerdotes de uma divindade e de outra. Agora, a Igreja da Idade Média fez exatamente o mesmo. Encontramos todo um clero dedicado a Maria. E também um clero dedicado a uma divindade masculina. É interessante. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé. Lembrem-se que a carta foi escrita à Igreja de Deus vivendo nas circunstâncias que vimos, às vezes bebendo dessa fonte. E isso é muito triste. E a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Portanto, aqui temos uma declaração acerca das obras. Não me interpretem mal. Não há nada mal nas obras, porque a fé sem obras é morta. Mas se as obras tomam o lugar da fé, então a fé também está morta. Entendem? De modo que havia aqui uma igreja que havia transferido a ênfase da fé para as obras. Tenho contra ti que toleras Jezabel. Bem, pode ter existido aqui uma Jezabel literal. Alguns dizem que sim e que havia durante este tempo uma mulher que controlava a indústria têxtil e que fazia roupas tingidas de púrpura e carmesim, mas é óbvio que a Bíblia usa algo literal que existia nessa época e o aplica para o futuro e aplica a toda esta grande apostasia que sucedeu quando Acabe era rei de Israel e se casou com Jezabel. Em outras palavras, entrou em uma relação com o paganismo. Ficou claro? E aqui está este rei que se casa com o paganismo, assim que a Igreja de Deus estava aceitando o paganismo e estava mesclada com a sua essência. Então eles suportam e toleram essa mulher, Jezabel, que se chama de profetisa, e cabe esclarecer que profetizar significa pregar e também significa transmitir visões, e você tem que tirar do contexto qual dos significados está sendo usado aqui. Obviamente aqui se refere à pregação. Ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e sejam infiéis a Deus e sirvam outros deuses. E comam dos sacrifícios da idolatria. Uau! Está bem específico. A idolatria. E comer e beber passa a ser uma parte da idolatria. Seria bom esclarecer que Deus sempre advertiu seu povo a não comer comida sacrificada a ídolos.
E aqui se menciona uma forma de idolatria específica. É importante ver que as divindades pagãs, Baco, Zeus, Júpiter, Osíris, a quem se rendia culto, isso era feito com biscoitinhos redondos, pães, que simbolizavam os corpos, como se fossem corpos literais. Foi durante essa época que isso entrou no sistema da igreja, será? Sim, claro. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eu lhe dei tempo, muito tempo para se arrepender. Mas o triste é que não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Mas não se arrependeram. Assim que esse sistema não mudará. Vai continuar a ser assim. Então Deus terá que tomar essa luz e dá-la a outra pessoa. Porque esse sistema não vai se arrepender. É um sistema problemático. E ferirei de morte os seus filhos, então os filhos sairão para fora desse sistema. E eles serão tão apóstatas como ela foi. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de acordo com as suas obras. Portanto, se o seu critério são as obras, eu vou julgar você de acordo com as obras. E se leva as pessoas à idolatria, eu vou julgar você por isso. E aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, ou seja, nem todos seguiram esse caminho, chegou a haver uma grande divisão na igreja. E não reconheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Está aqui uma terminologia muito interessante. Conhecer as profundidades de Satanás significa que uma pessoa deve ter sido iniciada nos segredos do ocultismo. Não é assim? Há pessoas hoje que afirmam conhecer as profundidades do ocultismo. E teremos que reconhecer onde estão localizadas as profundidades do ocultismo hoje em dia. E vamos fazer isso nas próximas palestras, sem dúvida. Mas aqui está localizada em que igreja? Na igreja da Idade Média. Conhece as profundidades de Satanás. Uau! Isso dá medo. Vamos ter que examinar esse assunto. Outra carga não vos porei. Assim que há pessoas que resistem a se comprometer com essa condescendência e rejeitam esse ensinamento interno, esse ocultismo. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Esta é a primeira referência à vinda de Cristo. Portanto, é óbvio que estamos avançando no período de tempo. Desde um tempo em que a igreja sabia qual era a verdade, depois começou a ficar muito satisfeita consigo mesma e passou por um período em que houve uma grande perseguição e foi purificada, Esmirna. E então entra num período de concessões, quando a verdade começa a se misturar com o erro. É um período em que o homem se postula a si mesmo como padrão para decidir o certo e o errado. E então subverte a religião e substitui a palavra. E logo entramos no ocultismo puro. Retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações. Bem, aqui está o pilar de Justiniano. Aí está. Este aqui. Comemora o decreto pelo qual o homem agora pode decidir quem está certo e quem está errado. E tem o direito de castigar mesmo com a morte. Esses pilares são descendentes dos pilares egípcios. São símbolos fálicos de Osíris. Isto é o paganismo. Vão encontrá-lo especialmente em Roma, com certeza. No centro do Vaticano, há um tremendo pilar de Tutmós III, o próprio faraó do Êxodo. A coroa tríplice, que é da Medopérsia,
e que representa, em realidade, o Deus da terra, do céu e do mundo dos mortos. Uau! Isto é impressionante? Ser coroado com uma coroa que te faz rei do céu, da terra e do mundo dos mortos, tomando o lugar de outra pessoa. Bem, obviamente precisamos de algum reavivamento. A igreja da Idade Média se converteu em escuridão e chegou a ser conhecida como a Idade das Trevas. Então, o período seguinte é Sardes, que abarca desde o ano 1517 a 1798 e significa renovação. Falaremos com mais detalhes depois sobre as datas e vamos agora esclarecer por que este período é importante. Renovação significa o quê? Literalmente significa uma reforma. É incrível que Deus coloque as coisas nesta ordem. A cidade era impenetrável, mas foi tomada 2 vezes sem resistência. Uma vez por Ciro, rei da Medopérsia, e Antíoco, o rei grego. Antíoco Grande. Leiamos acerca desse período de reforma. Apocalipse 3, versículo 1. E ao anjo da igreja de Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, os mestres que estão nas suas mãos. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive, mas estás morto. Uau! Aqui houve uma renovação, havia uma nova vida na igreja, algo havia sido descoberto, a idolatria havia sido deixada de lado e havia vida. Mas essa vida não era suficientemente completa. Por isso ela é considerada morta. Conheço as tuas obras, que tens nome de que está vivo, mas estás morto. Este é um testemunho terrível. Estava por vir vida e havia coisas que precisavam ser restauradas. Com a morte, agora precisavam ser restauradas para a vida. Estavam prontas para morrer. Doutrinas, ensinamentos. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, completas, portanto. E então é óbvio que a reforma, embora tenha dado nova vida e alento à doutrina de Cristo, não produziu obras perfeitas, não estava completa, faltava algo. E é muito interessante que no Concílio de Trento se discutiu um assunto importantíssimo, e vamos explorar isso um pouco mais adiante. Um assunto crucial que foi sola scriptura. A Bíblia e somente a Bíblia como padrão. Roma disse não. Bíblia e tradição. E é a tradição o contexto no qual a palavra deve ser avaliada, interpretada, de tal maneira que a tradição, o homem, suplanta e controla os assuntos da Bíblia. Essa foi a posição de Roma. E era o homem que determinava como a Bíblia deveria ser lida. Assim, é a igreja que decide o que é bom e o que é mal para uma pessoa, e não a palavra de Deus. A reforma diz não, sola gratia, salvos pela graça e pela graça apenas. Salvos por Cristo, Jesus Cristo, e a palavra de Deus é o padrão pelo qual vivemos. Esse foi o assunto. Quem ganhou no Concílio de Trento? Boa pergunta. Roma foi quem ganhou. A reforma perdeu. No Concílio de Trento. É triste, eu vou falar sobre isso numa palestra. A reforma perdeu. Veio uma ruptura. Houve uma divisão. Tiveram uma grande oportunidade, a maior oportunidade na história do mundo para completar a obra. Mas perderam. E por quê? Porque Roma pôde comprovar que as suas tradições superavam a palavra. A reforma não fazia o que pregava. A reforma dizia: sola scriptura, a palavra de Deus e somente a palavra de Deus. Então a igreja perguntou: guardam todos os ensinamentos? Então, por que seguem Roma em alguns assuntos e ignoram a Bíblia nesses assuntos? Por que deixam a Bíblia de lado? Um cardeal se levantou e fez um discurso, e vou voltar a essa questão numa palestra mais lá na frente. Ele disse:
porque aceitam as nossas tradições sobre a palavra e transgridem os seus próprios preceitos. Não sabem o que dizem, vocês são apenas uns rebeldes. E a reforma perdeu porque não era perfeita diante de Deus. Uma história triste. Lembra-te, pois, do que tem ouvido e recebido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Esta também é uma história muito triste. Se você rejeita a luz, mais cedo ou mais tarde não conseguirá distinguir o tempo em que vive. E a vinda de Cristo será uma surpresa total. Mas também há em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Então nem tudo estava perdido. A reforma foi uma ferramenta poderosa, só que não terminou o seu trabalho, não o completou, não chegou à meta. O trabalho não ficou completo diante de Deus. E comigo andarão de branco. Pergunto, quem são eles? Será que estamos falando de João Hus? Seria Tyndale? Seria Wycliffe? Seria Martinho Lutero? Seriam todos esses grandes reformadores? Sim, eles são dignos, porque eles se mantiveram firmes naquilo que consideravam ser a verdade. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma eu riscarei do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. A propósito, este é um texto interessante. Não diz aí, escreverei o seu nome no livro da vida. Diz, não riscarei o seu nome do livro da vida. Incrível! O que isso quer dizer acerca de Deus? Quantas pessoas Deus quer salvar? A todos! Sabiam que todos que nascem desde o princípio estão escritos no livro da vida? E é a decisão de cada um se o seu nome vai permanecer ali ou não. Uma história triste. Esta é Sardes, como ela parecia. Isso é tudo que sobrou. Aqui está uma mulher muçulmana que nos acompanhou nesse tour. É uma história maravilhosa porque ela aceitou o cristianismo e teve que fugir para salvar a sua vida. Aqui está uma igreja bizantina, coberta. Agora há uma fazenda. Aqui, esta é uma velha sinagoga que foi aberta e limpa. Aqui é provavelmente onde Paulo ensinou. Quem sabe Paulo esteve nesta sinagoga em Sardes? Quem sabe? Se vemos exemplo da história, esta é a cidade de Praga. Hoje é uma cidade bastante industrial, mas a cidade antiga era belíssima. Uma das cidades mais lindas e mais bem preservadas da Europa antiga. Mas muito, muito impressionante. É aqui que João Hus pregava. Há uma estátua em sua homenagem, em frente desses velhos edifícios. Aqui está uma canção que ele costumava cantar. Eles costumavam cantar. Eu não vou ler agora porque está em tcheco. Mas essa canção fala contra o rei de Babilônia. Uau! Ele pregava contra o rei de Babilônia. Porque via que ele estava tomando o lugar de Jesus Cristo. E Hus foi declarado herege. E acabou sendo sentenciado à morte, na estaca. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão de branco porquanto são dignas disso. Aqui está a velha ponte sobre o rio em Praga. E aqui era onde eles dependuravam os corpos dos hussitas, que rejeitavam os ensinamentos de Roma e escolhiam os ensinamentos da Bíblia. Quando os descobriam, os cortavam em pedaços e dependuravam ali para que todos vissem. De tal modo que se podia ver um cadáver ali, com um braço aqui, uma perna ali, dependurados para mostrar às pessoas que não valia a pena ir contra a igreja da Idade Média. Quando se cruza esta ponte hoje, pode-se encontrar os santos pagãos ali. Aqui uma mulher colocando a mão nesta imagem. É possível que esta estátua de bronze, que está aqui toda brilhante, porque todo mundo coloca a mão nela, realmente tenha algum poder,
Porque eles creem que se puserem as mãos aqui, receberão uma bênção especial. Este é um santo católico que aparentemente morreu aqui, ao ser dependurado sobre a ponte. Assim dizem, mas na realidade, dizem que se colocar aqui a mão, recebem uma bênção especial. Assim que uma pessoa pode receber uma bênção especial pelas mãos de homens. E essa era a ideia contra a qual lutavam os hussitas. O homem acima de Cristo. O símbolo da adoração ao sol, os signos do zodíaco. Aqui está uma enclave jesuíta, com as letras IHS, Ísis, Horus e Sete, a trindade egípcia. Aqui está um balneário, um retiro, onde se podem comprar alimentos saudáveis. Aqui está Martinho Lutero. E aqui nesta escada, essa escadaria que se chama La Santa Scala, Martinho Lutero se levantou depois de ter estado ajoelhado e disse: "O justo viverá pela fé." E vejam, esta escadaria dizem que foi a escadaria pela qual Cristo caminhou quando foi sentenciado à morte por Pilatos. E então, uma noite, miraculosamente, os anjos pegaram esta escada em Jerusalém e a trouxeram para Roma. Assim ela deve ter chegado ali. E fizeram esta catedral ao redor. E se hoje você sobe esta escadaria ajoelhado, você vai receber uma bênção especial e 90 dias de absolvição. Ainda hoje você recebe. E isso significa que por 90 dias você pode fazer o que quiser e estará antecipadamente perdoado. Um sistema estupendo, exceto que não é bíblico. Olhem para estes jovens e idosos engatinhando, através destes degraus, tentando encontrar perdão pelo que tenham feito. Isto é muito triste. Quando tudo que temos que fazer é olhar para Cristo e dizer: "Aqui estou eu, Senhor, sou um pecador. Perdoa-me." E Jesus olha para nós e diz: "Não te condeno. Vai e não peques mais." Que maneira maravilhosa de encontrar perdão. 1521. Aqui se apresentou Martinho Lutero ante o imperador e rei, e ele disse: "Aqui estou. Não posso agir de outra maneira. Ou é pela palavra ou não é pela palavra." A propósito, Martinho Lutero percebeu que as suas obras não eram completas. Mas ele não podia fazer mais. Os seus seguidores deveriam ter continuado o trabalho, mas não o fizeram. Ele se manteve firme. Mas o resto é história. O trabalho não foi concluído. E assim isso é o que aconteceu. Não foi? Martinho Lutero não conseguiu completar o trabalho. E uma outra denominação cristã se levantou e disse: "Martinho, falta outra coisa." E eles começaram uma nova denominação. E começaram a seguir um novo líder, que se chamava Calvino. E eles se chamaram de calvinistas. E então disseram: "Ei Calvino, ei Lutero, vocês não perceberam que a Bíblia ensina outra coisa aqui?" E em seguida vêm os batistas. E encontram alguma coisa, alguma informação. E os luteranos dizem: "Bem, Martinho não viu isso. Então nós também não vamos olhar para isso." E os calvinistas dizem: "Bem, Calvino também não viu isso, e então nós não vamos seguir este caminho." E então vem os que seguem Wycliffe e dizem: "Encontramos algo fantástico aqui na Bíblia. Como protestantes, vamos fazer isso." Ei, não, é melhor que vocês façam sozinhos. Façam do seu jeito, com a sua denominação. E foi assim que aconteceu. E surgiram todas essas denominações cristãs, cada uma com suas doutrinas, que são em parte baseadas na Bíblia, mas cada uma alegava ter algo diferente das outras, que os mantinha separados. Não temos todos a mesma Bíblia? Sim ou não? Não temos todas as mesmas verdades? Então por que há tantas denominações? Não podemos descobrir a verdade e fazê-la? Bom, veio então Filadélfia, 1798 a 1844. Filadélfia significa amor e irmandade. Átalo II a construiu porque amava o seu irmão Eumenes. E foi uma entrada através das montanhas, era uma porta aberta. Essa é uma época interessante porque depois que a reforma se completou, aí a missão mundial começou.
Carey foi para a Índia em 1793, Morrison para a China em 1807, Moffat para a África em 1817, a Sociedade Bíblica Britânica começou em 1804, a Sociedade Bíblica Americana começou em 1816, a palavra partiu para o mundo. Ao anjo da igreja em Filadélfia, amor fraternal, escreve: essas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Este é um conceito interessante. Alguma coisa está se abrindo e alguma coisa está se fechando. Então Deus abre o caminho para a missão mundial e ela se inicia. Mas há algo mais que está se abrindo e se fechando aqui. Havia portas, se você prefere, entre os compartimentos do santuário. E quando nós chegamos ao próximo período, nós descobriremos que nós não estamos mais no santo, mas no santíssimo. O ministério de Jesus deve ter mudado do santo para o santíssimo. Mas esse é um outro conceito e nós vamos lidar com ele em detalhes agora. Eu conheço as tuas obras. Eis que eu coloquei diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechá-la, pois tu tens uma pequena força, um pequeno grupo, e tens guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. Não há reprovação aqui. Um pequeno grupo decide que eles seguirão a Jesus Cristo em tudo, toda a verdade. E o que aconteceu nesse período da história? Eis que eu farei deles a sinagoga de Satanás. Então, aqui está a igreja de Satanás no mundo, que dizem que são judeus ou cristãos e não são, mas mentem. Eis que eu os farei vir e adorar diante dos teus pés, para que saibam que eu te amei. Então aqui há um grupo que descobre a verdade e algo está sendo restaurado. Porque tu tens guardado a palavra da minha paciência. De volta à palavra. Assim, obviamente, algo está sendo feito de forma diferente. Eu também te preservarei da hora da tentação. Então eles não estarão aqui bem no final. Dessa forma, é um período bem antes dos últimos grupos na terra, que virá sobre o mundo para tentar aqueles que habitam sobre a terra. Eis que eu venho logo. O que ele falou na igreja anterior? Agora eu venho logo. Vocês percebem que o tempo está cada vez mais curto? Então, obviamente, nós nos movemos na história de um tempo em Sardes, quando se menciona que ele vem como um ladrão, para um tempo em Filadélfia, em que se diz que ele está vindo logo. Isto é, imediatamente antes dos eventos finais. Mas esse grupo não chegará até os eventos finais, porque eles serão preservados da hora da tentação. Preserva o que tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Apocalipse 3, 9 a 11. O que aconteceu na história? Bem, se você for até Filadélfia, você encontrará algumas ruínas de igrejas bizantinas ali. Pertencem à Idade Média. Esta velha senhora aqui tem uma conotação interessante para mim. Ela me ensinou uma lição interessante. Ela deu um grande abraço e um beijo numa outra senhora que estava muito triste, que tinha sido marginalizada por outra pessoa. E ela me olhou reprovadoramente. E eu sempre me lembro daquele olhar porque ele me ensinou algo. Ela me ensinou que eu tenho que valorizar mais as pessoas do que elas mesmas se valorizam. Mas eu só vou contar essa história para vocês em outra ocasião. Aquele que vencer, eu farei dele uma pilastra no templo do meu Deus, e ele não mais sairá, vida eterna. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O caráter de Deus estará sobre ele, e o nome da cidade do meu Deus. Ali está o caráter do meu povo, que é a Nova Jerusalém, que desceu do céu. Notem, não uma cidade com um péssimo sistema de esgoto aqui da terra. Não, ela desce do céu, do meu Deus, e eu escreverei sobre ele um novo nome. Apocalipse 3:12. Por isso, Filadélfia é um tempo de renovação, quando os ensinos da Bíblia são levados a sério novamente e formam um ensino coeso, seguindo tudo o que está na Bíblia. A Bíblia também foi pregada a todo mundo.
Mas Satanás tentou confundir essa questão. E o povo de Deus, que deveria representar justiça e verdade. Então nós chegamos até a última igreja, Laodiceia. E se nós tomamos a profecia de Daniel, na qual a profecia dos 2.300 dias termina, essa data interessante de 1844, e nós faremos toda uma palestra sobre essa data, e por isso nós não vamos falar sobre ela agora. Laodiceia significa a nação do juízo. Isso significa que ela é a última. Se vocês me permitem dizer, trata-se do Yom Kippur antitípico. Cristo está no Santíssimo agora, porque nós nos movemos do aposento com candelabros, pães da proposição e altares de incenso para a arca do concerto. Então, ele se moveu para a próxima fase, e o Yom Kippur é uma época de juízo. Agora, essa cidade foi construída por Antíoco e recebeu o nome para homenagear sua esposa Laodiceia. Essa cidade era uma espécie de spa. Eles fabricavam colírio, muito famoso, que era chamado exatamente disso, collyrium. É como se dissessem que estavam ali para conceder visão espiritual. Era uma cidade muito rica, mas foi destruída no ano 60 por um terremoto. Foi reconstruída com seus próprios fundos, porque eles eram ricos. Eles tinham tudo. Ali estão as ruínas de Laodiceia. Algumas delas ainda estão sendo escavadas. Aqui está um velho anfiteatro que não foi escavado ainda. Aqui está um velho sistema de encanamento. Vejam esse isolamento ao redor dos canos. Coisa muito avançada. Eles utilizavam todos esses canos num sistema para levar água até a cidade. Agora, não muito distante dali, nós encontramos águas termais. Mas não havia águas termais em Laodiceia. Eles levavam a água através de canos. A água entrava quente. Era uma maravilha da engenharia. Mas quando ela saía em Laodiceia, a água não estava mais quente, ela estava morna. E se você bebesse água morna, você ficava com vontade de vomitar. Se ela estivesse quente, você podia bebê-la, porque você podia bebê-la como se fosse um chá. Se você a esfriasse, você também poderia bebê-la. Mas quando ela chegava ali, ela estava morna. Esta é uma história fascinante para a arqueologia. E eu conheço as tuas obras, que tu não és nem frio e nem quente. Ahá! Oxalá foste fria ou quente, mas porque tu és morna e não és fria nem quente, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. Notem que aqui a repreensão não é eu virei e tirarei de ti o teu candelabro e o darei a outra pessoa. A repreensão é eu te cuspirei da minha boca. Você percebe que esta é a última igreja na terra. Não haverá retirada do candelabro. Haverá apenas vômito. Esta igreja passará o reino. Mas aqueles que estão em mornidão serão vomitados desta igreja. Esta igreja será sacudida, e aqueles que não se conformarem ficarão de fora. Vocês acham que esta igreja é perfeita? Não, isto é patético. Notem que ela é uma igreja morna. Não há elogios aqui, somente uma repreensão. Não há nenhum elogio. É a única igreja que não recebeu elogios, nada. Não muito longe dali estavam as verdadeiras águas termais. E mesmo hoje há ali muitos spas com ricos depósitos de carbonato de cálcio. E essas pequenas poças de água quente, elas se encontram em toda parte. É um lugar muito bonito. Eles ainda fazem ali alimentos saudáveis. Há anfiteatros. Vejam este camelo, eu acho que ele precisa ir ao dentista. E por que tu dizes, sou rico e abastado e de nada necessito, e não sabes que tu és miserável, pobre e cego e nu? Uau, esta igreja está encrencada. Aqui está um menininho juntando gabaret. É uma pequena substância usada na indústria alimentícia que é também um anestésico.
Mesmo hoje, essa área é conhecida por causa das suas plantas medicinais. E veja, nós temos uma mensagem associada com Laodiceia, uma mensagem de saúde, algo para o corpo físico, mas infelizmente eles pensam que estão ricos. Agora, Deus está interessado em riquezas literais? Sim ou não? Não! Em que eles são ricos? Sim, eles têm o conhecimento bíblico. Eles têm o conhecimento bíblico. Vejam que a reforma não conseguiu completar o trabalho. Vejam que a reforma não conseguiu completar a tarefa. A reforma se fragmentou por causa de uma tarefa incompleta. Então, o período de Filadélfia chegou e ocorreu uma consolidação. E a palavra foi mais uma vez apresentada em sua plenitude. E Laodiceia herdou esse conhecimento. Aqui estavam eles. Eles tinham o conhecimento. E o que eles fizeram com ele? Eles sentaram em cima do conhecimento. E o que eles fazem então? Eles ficam ricos e abastados e não têm necessidade de nada. Eles começam a brincar de igreja. A igreja deveria ser a luz do mundo. Mas essas pessoas brincam de igreja. E não entendem que são miseráveis, pobres, cegos e nus. São cegos, não têm discernimento. Eles estão vazios de Cristo. Vejam que a fé sem obras é morta. É verdade que as obras não ganham pontos para vocês, porque nós somos salvos pela graça e pela graça apenas. Mas, no entanto, se você não partilha essa graça, então há algum problema com você. E se você é rico, você crê que você tem a verdade, então por que partilhá-la com outras pessoas? Talvez isso deixe você constrangido. E há pessoas que podem acreditar que têm a verdade e que a verdade vai salvá-los. Bem, os judeus acreditavam nisso. E eles tinham a verdade, mas eles rejeitaram o Messias e o crucificaram. Eles não fizeram isso? Então, ter a verdade não salva você. Ter Jesus Cristo salva você. E se você tem Jesus Cristo, você vai sair e você não vai condenar aqueles que não conhecem a verdade. Você amará aqueles que não conhecem a verdade e você tentará ganhá-los para a verdade. Porque Jesus morreu por você e por mim, quando nós ainda éramos pecadores. Certo ou errado? E vai ser desse jeito. E eu quero lhes dizer algo. Ninguém, e eu vou dizer isso com toda dureza, ninguém é salvo por uma compreensão correta de qualquer doutrina. Vocês entenderam isso? Se vocês têm o conhecimento perfeito de como ser salvos, será que isso é suficiente para salvá-los? Não! Se você ficar ocioso com esse conhecimento, se você pensar que é rico e abastado, então você não será salvo. Apliquem esse conhecimento ao coração, façam de Jesus o centro, o alfa e o ômega de sua vida. Esse é o conhecimento que salva com as obras. Mas se vocês ficarem ociosos, isso não vai salvar vocês. Se vocês se tornarem ricos e abastados e ficarem discutindo picuinhas, pequenos detalhes, dizendo, eu tenho um conhecimento perfeito desta doutrina e, portanto, eu estou certo e você está errado, e você está perdido e eu estou salvo. Esta igreja tem uma compreensão tão plena que ela tem tempo para debater todos os detalhes e fica como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, em círculos, sem chegar a lugar algum. Esta igreja é miserável. Então, se você está procurando a igreja perfeita para o tempo do fim, você não a encontrará. Tem que procurar uma igreja que é miserável, pobre, cega e nua. Então você vai encontrá-la. Como isso é possível? Eu te aconselho a comprar de mim ouro provado no fogo, para que tu fiques rica, e vestes brancas, para que te possas vestir. Então, como você fica rico? E como você consegue as roupas da justiça? E como você cobre a vergonha da sua nudez? E como você consegue discernimento espiritual e colírio para que você possa ver?
Aqueles a quem amo, eu repreendo e castigo. Sede zelosos, portanto, e arrependei-vos. Então, se vocês querem fazer o que é certo, Deus vai colocar vocês no fogo da aflição. E eu tenho más notícias. Qualquer um que descobre esta verdade fica quente. E você terá que cuidar de si mesmo e comer Geberet. E aqui está uma batida à porta. E aqui está um lindo campo pronto para a colheita. Eu tomei essa decisão de joelhos e eu estou sendo fiel a ela. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Deus não força ninguém. Eu cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer. Sim, nós precisamos vencer algo. Eu lhe considerei sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci, estou sentado com meu Pai em seu trono. Essa é a história da igreja. Finalmente, eu tenho que lhes dizer que há um povo nesta terra que tem um conhecimento da verdade, mas eles ainda não são conhecidos por partilhar essa verdade. Eles são conhecidos por ficar ociosos e por ficar discutindo entre si a respeito das picuinhas de cada ponto particular. E ficam discutindo sobre sua perfeição ou sua falta de perfeição nesta questão ou naquela. Não é isso que precisamos fazer. Jesus é o centro. A verdade é importante, mas somente se ela for aplicada aos corações. E eu oro para que nós possamos compreender isso e que nós obtenhamos um conhecimento da verdade. Mas mais do que isso, para que nós não nos tornemos apenas como símbolos que retinem, precisamos encontrar a Jesus e aplicá-lo ao nosso coração. Nas próximas palestras, nós vamos descobrir que verdade foi jogada ao solo e pisoteada. Nós vamos descobrir o tamanho da encrenca na qual nós nos encontramos. Vamos descobrir quem está no controle, como eles controlam as coisas. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês venham às próximas palestras para que nós descubramos toda a verdade sobre a batalha entre o bem e o mal. Obrigado a vocês por terem vindo.